Presidente, senhoras e senhores deputados, debatemos hoje a petição subscrita por 107.023 cidadãos a quem saúdo pelo exercício de cidadania e ainda por cima numa matéria de extrema relevância. Evoco aqui todas as vítimas de crimes sexuais e curvo-me perante o seu sofrimento, expressando-lhes a mais profunda solidariedade e repudiando veementemente os horrendos crimes de que foram vítimas. Os crimes sexuais são abjetos, ferem e violam a esfera mais íntima, o núcleo pessoalíssimo, físico e psicológico dos direitos de personalidade. Precisamente por atingirem o âmago do ser humano é que a vontade da vítima tem que ser respeitada e deve continuar a sobrepor-se à vontade geral da comunidade. Compreendendo a intenção aparentemente bondosa subjacente às iniciativas que hoje debatemos, cumpre interrogar-nos se elas são adequadas a respeitar a autonomia da vontade da vítima e os bens jurídicos tutelados da liberdade e autodeterminação sexual. E, senhoras e senhores deputados, não queremos que assim seja. Continuamos a acompanhar a posição da doutrina maioritária que defende a natureza semipública destes crimes, precisamente porque o interesse do Estado na descoberta da verdade e na punição do agressor não deve prevalecer sobre a vontade da própria vítima. Um crime deve ter natureza pública quando o interesse comunitário na perseguição penal for mais forte do que a vontade da vítima. Porém, quando a sociedade atribui maior proteção ao concreto interesse individual por razões atendíveis, é esse interesse individual que deve prevalecer cedendo o interesse geral. É o que acontece com os crimes sexuais pela própria natureza dos crimes e pelo dano que causam. Não podemos obrigar a vítima a sujeitar-se a um processo criminal que não quer e a que vai fazer reviver vezes sem conta, numa contínua vitimização secundária, o crime de que foi vítima. Não podemos obrigar a vítima a ter que contar os factos odiondos pelas várias instâncias do circuito da justiça. Não podemos obrigar a vítima a ser observada em vários exames e perícias médico-legais. Não podemos obrigar a vítima a participar num processo criminal que pode demorar anos e em que irá ser contraditada e confrontada com o agressor, revivendo dolorosamente o crime de que foi vítima. Tudo isto só pode ser feito se for essa a vontade da vítima. De notar que o nosso sistema jurídico confere natureza pública aos crimes de coação sexual, violação e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência quando praticados contra menor ou deles resultar suicídio ou a morte da vítima, ainda que maior. E possui a válvula de segurança do artigo 178, número 2 do Código Penal, que dispõe que no caso de coação sexual e violação praticados contra maiores, o Ministério Público pode dar início ao procedimento criminal sempre que o interesse da vítima o aconselhe. Esta norma resulta de uma proposta de alteração do PSD e do CDS-PP em 2015 e conforma a nossa legislação com a legislação internacional, designadamente com a Convenção de Istambul. Vemos, todavia, com bons olhos o aumento do prazo da queixa e a nomeação no início do processo de advogado às vítimas. Nas palavras de um parecer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, conferir natureza pública a estes crimes e, passo a citar, traduz-se, no fim de contas, em irrelevar o interesse e a vontade da vítima, de carne e osso, concreta, arrastada para um procedimento em que a sua intimidade é exposta sem ser tida e achada sobre o ponto, breve, funcionalizada ao interesse comunitário da punição generalizada de crimes sexuais. Fim de citação. O grande contributo que podemos dar é assegurar um sistema judicial que ofereça a segurança e confianças necessárias às vítimas para que estas queiram instaurar o procedimento criminal. Termino com um excerto de um célebre acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que, apesar de não ser recente, continua a fazer escola nos nossos tribunais e é exemplificativo do que acabo de dizer. E passo a ler. As duas ofendidas muito contribuíram para a realização da violação. Na verdade, não nos podemos esquecer que as duas ofendidas, raparigas novas mas mulheres feitas, não hesitaram em vir para a estrada pedir boleia a quem passava em plena cotada do chapado macho ibérico. É impossível que não tenham previsto o risco que corriam, pois aqui, tal como no seu país natal, a atração pelo sexo oposto é um dado indesmentível e por vezes não é fácil dominá-la. Assim, ao meterem-se as duas num automóvel juntamente com dois rapazes, fizeram-no, a nosso ver,
conscientes do perigo que corriam, até mesmo por estarem numa zona de turismo de fama internacional, onde abundam as turistas estrangeiras, habitualmente com comportamento sexual muito mais liberal e descontraído do que o da maioria das nativas. De resto, as duas ofendidas deviam ser já raparigas de comportamento sexual experiente e desinibido. Isto não quer dizer que a atuação do Jorge Manuel não seja censurável, pois sem dúvida nenhuma que é. Possivelmente, vejam, senhoras e senhores deputados, outras formas haveria, contudo, de ele manter relações sexuais com uma ou até com as duas ofendidas. À força é que não. De qualquer maneira, a gravidade do ilícito do caso concreto está esbatida. Este acórdão foi subscrito por 4 juízes conselheiros. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.